Oi pessoal, bem-vindo aí a todos vocês, obrigado pela atenção junto ao vídeo. Eu vou aproveitar aqui a versão do Blender, que é a versão 2.93 Release 5, que eu baixei ontem aqui junto ao site do Blender e instalei nessa máquina que eu estou usando aqui para fazer esse vídeo, tá? Essa versão já está disponível e futuramente nós teremos aí o lançamento oficializado da versão 3.0, que está sendo muito esperado aí por todos os usuários do Blender. Bem, eu quero falar hoje para vocês que estão dando os primeiros passos aqui junto ao Blender sobre um objeto fundamental aqui para a finalização dos nossos projetos, que é o objeto câmera. Então vamos começar aqui o entendimento. Eu vou clicar para sair da tela, vou aumentar um pouquinho só essa barra de animação aqui, tá? E aqui está o nosso objeto de estudo de hoje. Esse é o objeto que vai o quê? Visualizar o que estamos fazendo aqui na área 3D. Então se eu quiser ver a partir do ângulo de vista dela, vocês vão ver que ela tem aqui um retângulo. Quando eu clico nesse ícone aqui, ou uso o Ctrl Alt 0, eu estou colocando a visão da cena a partir da câmera. É como se essa câmera estivesse aí focalizando o que nós estamos projetando aqui na área 3D em termos de modelos 3D, cenário, etc. Para eu ter a ideia de como é que a câmera vai renderizar o que nós estamos fazendo, eu posso simplesmente usar aqui a tecla de atalho F12 ou então vir aqui em cima no Render, clicar em Render Image. Reparem que o atalho aqui é o F12. Então, clicando, essa é a renderização feita a partir de um motor, nesse caso é o Eevee quem está fazendo, tá? Mas existe o Cycles também, que vai fazer também um processo de renderização se eu desejar. Então é dessa forma que a câmera está fazendo a finalização, que pode ser em imagem ou em vídeo, do que nós estamos projetando na área 3D. Para sair, basta usar o ESC, ou então clicar aqui ó, no xizinho, e eu volto para a vista de câmera. Se eu quero ver esse objeto com cores, eu tenho que utilizar cores no objeto. E para usar cores, eu preciso usar aqui a Viewport pelo modo que pode ser o Lock Dev, ou Material Preview, como é chamado agora, ou então pelo modo que nós chamamos de renderizado, que é a renderização em tempo real. Se eu quiser dar uma cor para esse objeto, eu venho aqui ó, no ícone de materiais, e nessa opção aqui de nodes, eu já tenho uma superfície que foi colocada para ser usada como material, denominada Principal BSDF. Eu tenho diversos tipos de superfícies que eu posso aplicar no objeto selecionado. Então, a cor base dela aí, vocês podem ver que é uma cor branca. Se eu clicar aqui, eu posso alterar, por exemplo, para uma cor verde. É isso que a câmera vai renderizar em tempo real. Quando eu clico agora o F12, ou venho aqui em cima, clico Render Image, vocês vão ver que agora o objeto ele é renderizado com a coloração que eu dei para o objeto. Essa câmera, pessoal, ela selecionada, a gente pode utilizar recursos que podem fazer com que ela se desloque. Se eu quiser movê-la, eu posso simplesmente, ó, com ela selecionada, clicar no Move e utilizar as setinhas. No caso aqui eu teria que sair da visualização, você vai ver que as setinhas vão aparecer aqui. Então se eu movimento essa câmera, eu desloquei ela no espaço, se eu volto à visão, perceba que o objeto aqui já mudou de posição devido à nova posição da câmera. Voltando, se eu quiser rotacioná-la usando o Rotate, eu clico aqui em Rotate. Posso usar aqui qualquer dessas linhas circulares para rotacionar a partir do eixo que eu desejar. Se eu quiser ver agora a cena pela câmera, perceba que eu já não estou enxergando o objeto, porque a câmera está apontando para cima. Voltando à vista, se eu quiser fazer uma escala do objeto, eu posso usar o Scale aqui ó, e fazer o tamanho desejado para a câmera que eu queira aqui na área 3D. Eu vou usar o Ctrl Z para voltar às ações. Voltando à nossa vista inicial, a gente tem também como, a partir daqui, movimentar a nossa área usando os ícones que estão aqui à direita. O ícone de zoom, se eu encostar o cursor do mouse e pressionar o botão esquerdo, veja que eu estou dando um zoom na área. Apesar da câmera estar com essa opção aqui de minimizar e diminuir, ela está acompanhando ó, a posição que ela está enxergando a cena. Da mesma forma, eu posso arrastar a cena. Mas há um detalhe, nós temos como posicionar a câmera de tal ponto que a gente pode fixá-la e a gente pode mover esses recursos que aqui estão com a câmera
travada, né? Então, se eu clicar aqui no gizmo, por exemplo, eu posso dar um giro orbital, veja que eu saio da vista de câmera e volto para a vista normal, porque eu movimentei a área e automaticamente eu movimento a câmera junto. Então, voltando à vista dela, ela está sempre enxergando o objeto a partir do ângulo de vista dela. Como é que eu posso fazer, então, para manter a câmera travada e fazer todos esses recursos que aqui estão à direita, colocar o objeto de ângulos diferentes? Isso é simples, pessoal. Eu posso usar aqui a tecla N de navio, ou clicar aqui, ó, nessa setinha que está bem aqui no canto superior direito, eu abro um menu chamado Painel Sidebar, a barra oculta da 3D View. Se vocês olharem aqui, vocês vão ter, ó, a condição de clicar em View, e aqui nós temos o View Lock. A gente pode travar a vista. E nesse travar a vista, eu posso tanto travar esse cursor aqui, como eu posso também travar a vista da câmera. Está aqui, ó, a opção. É só clicar. Aqui agora, qualquer movimento que eu faça nessas opções aqui, perceba que eu faço zoom, mas eu mantenho a câmera intacta a partir daquele local em que ela se encontra. Se eu der um giro orbital, a câmera continua travada, ele não vai movimentar junto. Se eu dou a mãozinha para arrastar, a câmera está travada e eu só movimento a área. Então isso é ótimo para a gente posicionar a câmera de determinado ângulo, para a gente fazer o processo que pode ser animação, o processo da imagem a partir de um ponto desejado. Então a gente vai usar bastante isso, a câmera travada aqui. Para fechar esse painel, eu posso usar a tecla N, tá? A câmera selecionada, se vocês olharem, ela vai ter a condição de nós termos a propriedade dela sendo representada nesse painel que está à direita. É esse ícone em forma de uma câmera. Se vocês clicarem nele, notem que existem as propriedades aqui, ó, que são definidas para a gente alterar parâmetros da câmera. Exemplo. Eu estou vendo aqui o tipo em perspectiva. Então eu estou vendo a visão em 3 planos. Eu tenho o eixo X, Y e Z. Mas se eu quiser ver em ortográfico, que é o modo 2D, eu tenho a visão da cena em modo 2D. Então eu posso alterar aqui também para o modo panorâmico. Ele vai dar uma visão mais ampla. Aqui vocês vão ver a vista em perspectiva. Mas eu tenho outro tipo de ajuste aqui, que é o tamanho do foco da lente da câmera. Eu estou usando aqui 50 milímetros. Se eu aumento esse foco para 100, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um foco mais próximo do cenário que eu estou observando aí na área 3D. Se eu diminuo para 10, eu estou dando um distanciamento, ó, com o foco da lente da câmera, pegando uma maior área aqui junto à nossa área espacial. Essas unidades podem ser definidas em milímetros ou o campo de vista. Apesar de estar vendo aqui a nossa cena em 3D, essa câmera ela pode ser alterada aqui nas propriedades usando o eixo X e o eixo Y para enquadrar o que ela está enxergando. Ela vai enxergar em 2D. Então, se eu aumento o X aqui, ó, o que é que eu estou fazendo? Eu estou trazendo o objeto mais para a esquerda. Se eu diminuo, eu estou trazendo o objeto mais para a direita. Vai acontecer a mesma coisa se eu usar o Y aqui, ó. Eu posso fazer com que ele seja visto nessa condição, com o objeto mais para baixo ou mais para cima. Eu altero aqui a posição de vista 2D que a câmera pega da nossa área 3D. Aqui eu tenho outras opções disponíveis que a gente vai ver em futuros tutoriais, para também não encher a cabeça de vocês logo no início. A gente pode determinar um objeto da cena, selecioná-lo a partir aqui do foco objeto, para que a câmera ela use esse objeto como ponto de referência de mira dela. Os demais objetos vão aparecer um pouco mais ofuscados, porque ela está direcionada aqui em cima de um determinado objeto. Mas veremos isso futuramente. Se vocês clicarem aqui nessa televisãozinha, vocês vão ver que a engenharia ou o motor que eu estou utilizando aqui para poder fazer a renderização é o Eevee. Um detalhe, pessoal, se vocês estiverem aqui usando o Blender e esse objeto, quando vocês colocarem cor, ele não seja a cor real que vocês colocaram, provavelmente o seu adaptador gráfico deva estar com algum problema aí
em relação aos sombreamentos. Então ele não está enquadrado com essa nova versão de forma correta. Talvez aí a atualização do drive de vídeo pode ajudar ou não a melhorar essa situação, talvez não. Então, se o seu equipamento não consegue colocar as cores ou fazer determinados recursos de forma adequada, é porque deve ter algum problema do seu adaptador gráfico em relação aí à versão que eu estou fazendo aqui o experimento, que é a versão 2.93.5, tá? Então eu posso tanto ver essa renderização pelo modo EVE, e a qualidade da renderização vai ser especificada aqui nesse campo chamado Sampling, que é a taxa de amostragem. Quanto maior esse render aqui, melhor a qualidade da renderização do objeto. Quanto menor, inferior é a qualidade de renderização. O 64 aqui, para a máquina que eu tenho, é o básico, então eu vou usar isso. Agora notem, se eu mudo aqui para o renderizador Cyclos, ele já traz aqui uma forma de renderização um pouco diferente. A taxa de amostragem que ele está usando aqui usa um render em torno de 128. Se eu baixar aqui para 10, a qualidade do render vai ser inferior. Então eu vou dar aqui o F12, vou clicar o Render Image, ele vai demorar menos, porém a qualidade não vai ser tão boa. Isso vai ser legal numa cena onde a gente tem aqui efeitos realísticos melhores. Agora, se eu aumento aqui para 128, notem que nos Cyclos, ao dar o render, ou F12, ele vai demorar mais para fazer o processo de renderização, porém a qualidade da renderização vai ser bem melhor do que aquele render que foi proporcionado anterior. As versões atuais do Blender já têm uma melhoria muito grande na renderização pelo Cyclos, onde esse processo antes abrangia uma quantidade de ruídos enorme. Hoje melhorou bastante isso. E isso é uma tecnologia do Denoise que melhorou bastante esse tipo de problema, tá? Vamos deixar finalizar. Então aqui eu estou fazendo o processo de renderização pelo modo que é o modo Cyclos. Veja como demorou bastante. Agora veja o EVE. O EVE ele trabalha com o tempo real. Então, ao darmos aqui o nosso render, ele demora alguns segundos, mas a imagem vai sair instantânea aí, como vocês podem ver, tá? Esse objeto, ele pode ser manuseado também de forma que ele tenha movimentos, como, vamos sair aqui da nossa imagem, vou afastar, veja que é dessa forma aqui, com a câmera no modo em perspectiva, com uma lente focal de 10 mm, eu vou alterar aqui para 50. Então nós vamos enxergar o objeto dessa forma aqui, nós vamos afastar para que o objeto tenha essa posição, vamos voltar a imagem de fora, é assim que a câmera está enxergando. Então se eu quiser fazer uma animação desse objeto aqui na timeline, eu posso alterar, por exemplo, aqui para o modo Move. Digamos que eu queira fazer com que esse objeto ele corra desse ponto até aqui onde eu estou com o cursor. Então eu posso aqui com a câmera nessa posição e ela selecionada, usar uma chave de animação, como tecla I. Como eu vou utilizar só deslocamento e vou fazer também uma rotação futura, eu vou usar aqui locação e rotação. Pronto. Eu criei uma chave de locação e rotação no frame 1, então no frame 100, eu quero que a câmera se desloque até esse ponto. Vou usar a tecla I, Location, Rotation para fechar a animação. Então eu tenho duas chaves aqui do mesmo tipo. Se eu voltar, nós vamos ter essa movimentação da câmera. Vamos ver agora como é que a câmera renderizaria essa cena animada. Então vamos olhar pelo ponto de vista dela, dando play. Olha o que é que acontece. A câmera está movimentando-se aqui na área principal. Agora, digamos que eu necessitasse fazer com que essa câmera, na medida que ela fizesse a locomoção, ela acompanhasse esse objeto que está na área. Nós vamos usar aqui uma restrição, que é a restrição de deslocamento da câmera através de um determinado objeto. Como é que eu faço isso, Luciano? Então, aqui no frame 1, onde temos a primeira chave, com a câmera selecionada, nós vamos vir aqui no painel da direita, selecionar a restrição
E vamos adicionar aqui, ó, o Track Tool. Vai surgir uma linha pontilhada aqui, azulada. Se eu olhar agora pela vista, o que é que vai acontecer? Não está acompanhando o objeto. Eu vou definir no restritor o objeto que está sendo apontado aqui como referência. Então eu venho, defino aqui, posso clicar no conta-gotas e eu quero que ela siga esse objeto aqui. Quando eu der o play agora, o que é que vai acontecer? Na medida que ela vai se movimentando, repare que ela está apontando para o objeto na área central. Agora, se eu olhar pelo ponto de vista de renderização, que é o ponto de vista da lente dando play, notem que ela se movimenta, mas está sempre apontando para o objeto que foi utilizado aí no processo. Bom proveito, até o próximo tutorial, quando for possível. Grande abraço e até mais.